Fala pessoal, então vamos para mais um vídeo aí de lógica de programação na prática e nesse vídeo nós vamos ver estrutura de repetição enquanto. Mas antes de continuar, vamos dar uma alinhada no que nós já vimos nessa sequência aqui de lógica de programação na prática que nós já vimos. Então, primeiro de tudo, tipos de dados já passamos, variáveis e constantes já passamos também, entrada e saída de dados também, estrutura de decisão, que é a nossa estrutura C e escolha já vimos, e estamos trabalhando agora estrutura de repetição. No vídeo passado nós vimos a estrutura de repetição para faça, e nesse vídeo agora nós vamos ver a estrutura de repetição enquanto. Então vamos lá para o nosso Visual G para rodar o nosso algoritmo aqui e ver se tudo roda de acordo. A estrutura de repetição enquanto ela é uma estrutura que repete determinado bloco de código também, né, igual para a faça, só que ela tem um diferencial. Ela vai sempre repetir esse bloco de comando dependendo de uma condição que vai ser testada. Então, nós vamos fazer uma condição que nem nós fizemos lá na estrutura de repetição, ali que retorna verdadeiro ou falso, e se retorna verdadeiro, acaba que aquele bloco ele vai se repetindo. Então, vejam só, eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro, uma variável número, e esse número vai receber o valor 10, por exemplo. Tá? E agora nós vamos escrever a estrutura de repetição enquanto. Então, eu escrevo aqui enquanto, daí eu faço uma condição a ser testada, então eu posso verificar aqui, ó, se o número for igual a 10, faça. E eu declaro aqui um fim enquanto. Então, dentro desse bloco aqui, né, vai ser o código que vai ser implementado, que vai ser repetido, né? Baseado nesta condição. Então, toda vez que o número for menor ou igual a 10, né, essa estrutura se repete. Então, se eu botar um código aqui, ó, e escrever esse algoritmo aqui, botar para executar esse algoritmo, né, olha só o que vai acontecer. Ele acaba que ele não para de escrever olá, então ele está escrevendo muito olá aqui, ó, não para, tá cada vez escrevendo mais. Por quê? Porque ele acabou entrando num looping infinito, porque aqui retorna número é menor que 10, e aqui dentro do meu bloco de código eu nada faço para mudar essa condição. Então, como eu não mudo essa condição, isso aqui, ó, no meu programa nunca mais vai fechar. Então, provavelmente aqui é um erro de execução, porque o meu programa entrou num loop infinito que a gente chama. Por quê? A minha estrutura de repetição enquanto não tem nenhuma condição que faça cair falso essa condição para sair, tá? Então, eu vou parar esse algoritmo aqui agora, tá? E eu vou fazer uma alteração aqui no meu algoritmo. Se eu botar aqui, ó, a cada vez que a minha estrutura de repetição executa, eu posso botar número, recebe a variável número, a própria variável número, mais 1. Ou seja, cada vez que executar essa estrutura de repetição, ele vai somar mais 1, até que vai chegar o número ser maior que 10, né? E ele vai retornar falso nessa condição, e ele vai conseguir finalizar o programa, tá? Então vamos botar para executar esse cara. Opa, aqui escreveu apenas uma vez. Vamos ver aqui o que falta ajustar. Desculpa. Aqui, um número mais 1, né? Na verdade, o número é 10, né? O que eu errei aqui? Ó? O número é 10, se eu somo mais 1, vai dar 11, né? Então, evidentemente, vai dar esse problema. Então, eu posso botar que o número é 1 aqui, ó. Então, eu fiz essa alteraçãozinha aqui, ó. O número é 1, tá? E agora ele vai começar. A primeira condição, 1 é menor que 10? Sim, né? Daí, então, vai executar esse bloco de código. Depois ele vai somar, vai para 2, executa novamente até chegar no número 11, que daí vai retornar falso nesta condição. Vamos botar para executar aqui, ó. Reparem, então ele executou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele executou 10 vezes. Por quê? Porque ele tinha a variável, o valor inicial da variável como 1, né? E a partir dali ele foi somando a cada estrutura repetida até chegar ao número 11 e daí sair do nosso loop, sair da nossa estrutura de repetição. Então, o enquanto, pessoal, ele tem essa diferença do parafaça, né? O parafaça eu já tenho um controle ali dentro que eu sei quando vai terminar, né?
E o enquanto não, o enquanto ele, ele repete mediante a uma condição, tá? E essa condição depende de algum comportamento ali dentro da estrutura de repetição para depois se tornar falso e acabar saindo, né? Então, complementando um pouco melhor aqui a nossa estrutura de repetição para entender um pouco mais aqui. Eu vou criar uma outra variável aqui, ó, do tipo, aqui, ó, um caractere, por exemplo, tá? Um caractere de opção aqui, do tipo caractere. E eu vou fazer uma leitura aqui dentro, ó. Eu vou tirar esse lá, eu vou botar aqui embaixo. Eu vou fazer outro enquanto aqui, ó. Eu vou na linha 21. Eu posso fazer o seguinte, uma estrutura enquanto a opção for igual a sim, que é o nosso S, faça, fim, enquanto. Então eu posso botar essa condição mediante ao que o usuário vai digitar no algoritmo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso botar aqui, ó, você deseja continuar rodando o programa? S para sim e N para não. Certo? Aqui é a nossa opção escreva, eu vou fazer o nosso leia opção. Tá? Então vamos... deixa eu ver aqui... Tá. Vamos executar esse cara aqui. Deixa eu iniciar a variável opção aqui, que eu não iniciei. Tá? Então a opção inicialmente tem o valor não. Tem o valor não. Tá? Então se for igual... desculpa, tem a opção sim, né? E aqui nós vamos executar. Então, vejam, a variável opção começa com o valor sim. Quando ele verificar se a opção é igual a sim, ele vai executar este comando aqui, este bloco de código, tá? E ali dentro eu vou perguntar, você deseja continuar rodando esse programa? Se a pessoa digitar sim, ele vai voltar para o loop e vai perguntar novamente. E se digitar não, ele acaba que sai, tá? Então, verdadeiro continua o looping, falso ele sai, tá? Então vamos executar este cara aqui agora. Ó, você deseja continuar rodando o programa? Se eu digitar a opção sim, tá? Ele volta no looping, ele acaba rodando novamente porque a condição neste ponto aqui, ela ainda é verdadeira, tá? Então o meu programa vai ficar eternamente rodando dependendo da decisão do usuário. Se ele for digitando sim, o meu programa vai continuar rodando. Agora, se eu digitar não ou outra letra, né, porque a condição aqui ele só está verificando sim, né, acaba que esta condição vai virar falsa e a partir daqui não vai mais executar. Tá? Então, quando eu digitar o N aqui nessa opção, executar, ele acaba que o programa se encerra. Então, a minha estrutura de repetição enquanto é baseado em uma condição. Se retornar verdadeiro, ela se repete. Se retornar falso, ela não executa. Tá? Então, eu posso fazer um controle de uma variável, que é através de uma operação matemática aqui, ou eu posso pedir para o usuário digitar uma opção e a partir da opção que ele digita, se repete ou não. Então, a aplicação dessa estrutura de repetição é mediante alguma condição. Então, a condição que vocês tiverem para ser testada, vocês podem utilizar nessa estrutura de repetição. Tá bom, pessoal? Então, estrutura de repetição enquanto seria isso. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, tá? E fiquem ligados aí nas próximas sequências dos nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.